silêncio da noite se estendia como um véu fúnebre sobre os muros de pedra antiga. Um homem caminhava só pelas sombras, envolto em um manto gasto pelo tempo e pela culpa. Seu nome, um sussurro amaldiçoado nos corredores do tempo. Judas, não apenas o traidor, mas o escolhido da perdição. As estrelas pareciam evitar seu olhar, como se o céu já o tivesse abandonado. Desde menino, Judas fora diferente. Ouvia vozes nos recantos do templo, sussurros entre os salmos. Uma presença que o acompanhava e o fazia duvidar da luz. Os outros discípulos viam nele apenas mais um seguidor do Nazareno. Mas havia em seu coração um buraco, uma ausência de paz. Não era ódio, tampouco inveja. Era um chamado sombrio que o arrastava dia após dia para mais perto do abismo. As Escrituras diziam que tudo fora predestinado. Mas e se a profecia não fosse apenas uma revelação divina, e sim o produto de um pacto antigo, selado antes mesmo do nascimento dos apóstolos? Uma voz o encontrara em sonho, no alto de uma montanha seca, prometendo poder, libertação e conhecimento proibido. Ele acordara com as mãos queimadas, como se houvesse segurado um pergaminho em brasa. Judas começara então a se afastar, não apenas do grupo, mas de si mesmo. As palavras do mestre tornavam-se ecos distantes, e sua mente já não encontrava repouso nem no jejum nem na oração. Algo sussurrava em sua alma, uma entidade antiga, anterior a Abraão, anterior ao Éden. Um ser cujo nome não deveria ser pronunciado, mas que se apresentava como aquele que conhece o fim. Numa noite sem luar, Judas saiu em segredo até um vale escuro, onde se diziam enterrados ossos de reis caídos e sacerdotes corrompidos. Ali, sobre um altar de pedra partida, ele pronunciou palavras que não aprendera em nenhum livro, mas que lhe vinham como memórias de outra vida. As pedras choraram sangue, e o vento uivou como um cão ferido. A terra estremeceu. Então, ele surgiu. Não era anjo nem demônio, mas algo entre ambos. Tinha olhos como espelhos negros e voz como um coral distorcido. Chamava-se Zahael, o guardião do juramento sombrio. Veio selar o pacto. Judas caiu de joelhos, mas não por reverência, e sim por medo. Zahael lhe estendeu uma adaga feita de osso e sombra. O metal pulsava como se tivesse um coração próprio. Com teu sangue selamos a verdade esquecida, sussurrou Zahael. O mundo será libertado pela escuridão que habita os justos. A lâmina tocou sua mão e o sangue escorreu como tinta, negra, serpenteando pelo altar. Ele sentiu algo rasgar dentro de si, uma ligação, talvez sua última, com a luz. O pacto estava feito. Em troca da traição, receberia a visão completa, não apenas do tempo dos homens, mas do tempo dos deuses, dos anjos caídos e dos selos esquecidos da criação. Trairia não por dinheiro, mas por revelação. Saberia o que nenhum mortal deveria saber. A partir daquela noite, os passos de Judas não mais pertenciam ao mundo dos homens. Ele ainda andaria entre os discípulos, riria, choraria, participaria das ceias. Mas em sua alma havia agora uma fenda por onde sussurravam vozes de eras remotas. E quando a moeda prateada lhe tocasse as mãos, ele saberia que o preço era justo. Após o pacto, o mundo aos olhos de Judas nunca mais foi o mesmo. A luz do sol lhe causava náuseas, e a presença dos outros discípulos tornara-se uma tortura. Eles falavam de amor, esperança e salvação, mas ele apenas via rachaduras em seus semblantes, fendas ocultas onde habitavam dúvidas, medos e sombras. Ele enxergava demais. Os olhos de Judas haviam sido abertos. Agora ele via o tecido por trás da realidade, como se a cortina do templo tivesse sido rasgada não apenas uma vez, mas eternamente. Vultos caminhavam entre os homens. Alguns usavam túnicas, outros tinham asas atrofiadas presas ao corpo com cicatrizes de luz e trevas. Os anjos estavam entre eles, mas muitos haviam se desviado daquilo que chamavam de ordem celestial. Era um tempo de guerra silenciosa, não entre homens, mas entre os próprios servos do Eterno. Zahael, o guardião do juramento, lhe mostrava
Em sonhos, fragmentos de batalhas antigas, torres que caíam nos céus, oceanos que engoliam civilizações antes mesmo de Adão respirar. Judas via os Nefilim serem acorrentados sob montanhas. Via 7 selos sendo escondidos nos ossos de reis profanos. E em cada visão, a promessa voltava. O fim é apenas o retorno ao início. Judas começou a escrever. Escondia os textos em recipientes de barro, enterrando-os em fendas secas. Seus manuscritos não falavam da Boa Nova, mas de uma verdade anterior à criação. Falavam de Hélion, o deus do firmamento partido, e da promessa feita a um homem que trairia a encarnação da luz para que a verdadeira revelação fosse libertada. Sim, trair o Nazareno era parte de um ciclo, de uma convocação antiga. Não havia arrependimento, havia entrega. Mas em meio ao caos interior, o espírito de Judas começou a se fragmentar. O dom da visão veio acompanhado de um preço. Sua mente era agora campo de guerra entre ecos de tempos distantes. Sonhava com cavernas, onde serpentes falavam idiomas mortos. Ouvia gritos de mulheres que jamais nasceram, e em cada sonho, a adaga de osso pulsava no fundo de sua alma. Tezarrael voltava de tempos em tempos, surgindo como sombra projetada sem corpo, trazendo instruções. Ele revelava que existia um selo oculto no sangue do Messias. Um selo que, quando liberado, abriria as portas para os esquecidos do firmamento. E que apenas alguém da linhagem marcada poderia desencadear esse poder. És filho de Raama, descendente do sinal, dizia a voz. Em ti repousa o código da abertura. Judas não compreendia plenamente, mas sentia que a traição era apenas o início. Haveria consequências, não apenas no mundo físico, mas em todos os reinos, inclusive o que os profetas chamavam de Sheol, o lugar dos que esperam. Certa madrugada, durante uma oração solitária, ele sentiu o chão vibrar sob seus pés. Do interior de sua própria sombra, formou-se um rosto, feminino, belo, mas distorcido. Olhos duplos, voz em eco. Judas, amado da dissolução, estás pronto para ver o que vem depois da cruz? Ela se chamava Ashkel e dizia ter sido a primeira a ouvir o som da criação. Ela não servia nem ao céu, nem ao inferno. Era a guardiã das raízes do tempo e revelaria a Judas o que nenhum homem soubera antes, que o Messias morreria não para salvar, mas para libertar o último selo do sangue divino. A cruz seria a chave, o traidor, o mensageiro. Judas caiu em pranto, não de culpa, mas de entendimento. Seu papel estava quase completo, mas agora ele temia algo novo, a eternidade sem forma que lhe aguardava do outro lado. As 30 moedas reluziam em sua bolsa como olhos de criaturas adormecidas. Eram de prata negra, forjadas em silêncio, como se carregassem em si os gritos de gerações esquecidas. Quando tocava nelas, Judas sentia como se escorregasse entre mundos. O tempo se partia em reflexos, e ele via rostos que não conhecia, mas que o olhavam como se o esperassem há milênios. Ele tentou se livrar da bolsa 1, 2, 3 vezes. Enterrou-a sob pedras, lançou-a a rios, queimou-a em fogo com óleo consagrado, mas ela sempre voltava. Em seus sonhos, a voz de Ashkel sussurrava: Não são moedas, são selos. Cada uma carrega um nome, e cada nome, um véu que se rasga. Ao acordar, a bolsa estava aos pés de sua cama, intacta, intocada pelo fogo. Fria, como a noite anterior ao dilúvio, os discípulos já o olhavam com desconfiança. Não era mais aquele que caminhava entre eles com silêncio e compaixão. Agora era uma sombra ambulante. Seus olhos, fundos. Sua pele, acinzentada. Suas palavras, carregadas de uma verdade que feria. Ele citava versículos nunca ditos. Evocava nomes que não estavam nas Escrituras. E dizia sem temor: há coisas que nem os profetas ousaram registrar. Pedro o confrontou uma tarde, mas recuou ao ver nos olhos de Judas algo que não reconheceu. Um brilho estranho, quase inumano, como se em sua alma habitasse outro, ou outros. Judas sabia que seu tempo entre os homens se esgotava.
O pacto exigia o sacrifício da carne, mas também da memória. Tzarrael advertira: Ao trair, tu abrirás a porta, mas para atravessá-la, precisarás esquecer quem foste. Assim, começou o ritual de esquecimento. Durante 7 noites jejuou, envolveu-se em trapos, cobriu o rosto com cinzas e gravou símbolos esquecidos em tábuas de cedro. Askel apareceu na 6ª noite, envolta em véus de fumaça e estrelas negras. Ela entregou a ele uma faca feita de osso translúcido e ordenou: Escreve teu nome ao contrário com teu sangue e o renuncia. O nome é tua prisão. Judas obedeceu, e quando terminou, não se lembrava mais de seu verdadeiro nome. Sentia-se oco e ao mesmo tempo cheio de algo maior. Era como se o universo sussurrasse em sua língua nativa. Na manhã seguinte, foi até os sacerdotes. A transação ocorreu em silêncio. Eles não sabiam o que ele realmente entregava. Pensavam ser apenas mais uma peça de intriga política, mais um rebelde frustrado. Mas quando Judas colocou as moedas na mesa, um dos mais velhos entre eles, um homem que jamais chorara, sentiu um calafrio subir-lhe pela espinha e vomitou sangue negro. As moedas o reconheceram. Seu nome estava entre os selos. O traidor caminhava agora com a certeza de que tudo era inevitável. A ceia se aproximava, a última. Na sala iluminada por chamas trêmulas, os 12 sentaram-se. A mesa estava posta, mas o ar era denso, quase irrespirável. Os rostos estavam tensos, como se uma tempestade se aproximasse e nenhum deles pudesse falar dela. Apenas ele, o Filho do Homem, permanecia sereno, como se soubesse desde o início cada passo que todos dariam. Judas sentou-se à esquerda, próximo demais da luz. Ela parecia incomodá-lo. Os olhos de todos se voltavam para o pão e o vinho, mas Judas olhava para as sombras. Ali, nas frestas do teto e entre as colunas de pedra, ele via figuras que não pertenciam àquele mundo. Olhos sem pálpebras, asas feitas de carne velha, bocas que murmuravam orações em línguas anteriores. A criação. Quando o mestre partiu o pão, algo invisível também foi rompido. Um véu rasgado, um pacto ativado. Um dentre vós me trairá, ele disse sem olhar diretamente para Judas. O silêncio caiu como um manto de ferro. Corações se agitaram, olhos buscaram culpados, mas Judas, ao ouvir aquilo, sentiu não culpa, mas uma paz gelada. O selo estava ativo. Sua missão se cumpria. Era mais do que traição. Era o cumprimento de um ciclo selado antes do tempo. O olhar do mestre pousou nele por um instante. Não havia ira, nem decepção, apenas tristeza ancestral, como se aquela traição fosse a última nota de uma canção milenar. Naquela noite, quando saiu às pressas para entregar o Filho do Homem aos guardas, Judas viu o mundo desdobrar-se em espelhos. Cada passo seu ecoava em outras dimensões. O tempo chorava ao seu redor. Ele não estava apenas caminhando, estava sendo conduzido. Askel apareceu em uma encruzilhada, não mais em forma de mulher, mas como um ser de luz opaca, com múltiplos rostos, humano, animal, celestial. Ela lhe entregou um véu vermelho e disse: Com este cobrirás teus olhos quando tudo terminar, pois ver é o castigo de quem carrega o saber. Na prisão, o mestre o olhou pela última vez. Seus olhos perfuraram a alma de Judas, e ali ele viu tudo. Não apenas o presente, mas o que viria. Guerras, cruzes, templos corrompidos, sangue derramado em seu nome. Judas caiu de joelhos, não em remorso, mas em horror cósmico. Ele entendera. A traição não fora uma escolha, fora uma chave. O destino precisava de um traidor. E ele, desde o nascimento, fora preparado para isso. Carregava o sangue de ancestrais que haviam sussurrado com os deuses antigos. Estava selado pelo nome, inominável. Quando os guardas o pagaram, as moedas queimaram suas mãos como brasas vivas. Não havia ouro ali, apenas dor condensada. Ao sair do templo, Judas não chorou. Caminhou até o campo do oleiro, onde o solo ainda guardava ossos antigos. Ali as moedas começaram a cantar. Sim, cantar. Em um idioma extinto, feito de sons e símbolos. A terra abriu-se. Não por mágica,
mas por reconhecimento. Ela sabia o que ele carregava. Judas ajoelhou-se. Enterrou as moedas no coração do campo. Cada uma sibilava. Cada uma selava um nome. E então, ele amarrou o véu aos olhos como Asquel instruíra. Subiu a figueira seca e, antes de se lançar ao vazio, murmurou: Eu não sou o traidor. Eu sou a chave. O corpo de Judas balançava lentamente, como um pêndulo, de carne, sobre o campo que agora pulsava. A figueira, embora morta havia anos, parecia absorver algo da alma que se partira ali. Suas raízes tremeram. O chão tornou-se morno. O sangue de Judas, escorrendo silencioso, foi sugado como oferenda. A terra o quis. A terra o reclamou. Ninguém ouviu as vozes que surgiram ao redor do cadáver. Vozes antigas debaixo da superfície. Sibilos e cânticos de eras pré-humanas. O campo do oleiro agora era solo consagrado, não pelo Espírito Santo, mas pelos ecos do véu que Judas ativara. Aquela morte não fora apenas um fim, fora uma ruptura. Ao sul, em uma caverna esquecida pelo mundo, um escriba ancião estremeceu. Seus dedos tremeram sobre o pergaminho. O nome que ele nunca ousara escrever brilhava em sua mente. El Gadash, o selo quebrado. A traição ativara o selo, um dos 7. Os outros dormiam, por enquanto. Em Jerusalém, o céu escureceu. Não por nuvens, mas por algo que não tinha nome. Os soldados que haviam tocado Judas começaram a ter sonhos. Sempre o mesmo. Um trono de ossos, um rio de vinho amargo, uma criança sem rosto que os chamava para o fogo. Asquel observava tudo da sombra do templo, agora em sua forma verdadeira. Asas negras como carvão, olhos feitos de espelhos rachados e uma boca que falava com a voz de 1000 vozes. Ela caminhou até o campo onde Judas jazia e tocou seu cadáver pendurado. Um brilho escuro percorreu o corpo. Tu és meu, sussurrou. Com o toque, o corpo caiu, não em decomposição, mas em transformação. A carne escureceu. Os olhos abriram, mas não viam este mundo. O corpo de Judas tornava-se semente. Algo cresceria dali, algo antigo, algo que precedia até mesmo os anjos. No mundo espiritual, os arcanjos tremeram. Miguel olhou para o trono e esperou ordens, mas o trono permaneceu em silêncio, pois até mesmo o Altíssimo sabia. O plano era mais antigo do que o tempo, e nem todos os caminhos poderiam ser alterados. Judas caminhava agora em um espaço entre mundos. O véu cobrindo seus olhos era a única proteção contra a loucura de ver o infinito desvelado. Espíritos antigos o saudavam, alguns com honra, outros com escárnio. Ele era o traidor, sim, mas também era o iniciador. Numa colina desolada, 3 cruzes se erguiam. Judas não estava ali fisicamente, mas via, sentia. A morte do mestre, o grito final, o céu que rasgava como pergaminho velho. E atrás da cruz, entre as sombras, ele viu Asquel novamente, agora sorrindo. Ela não comemorava a morte, ela celebrava o cumprimento, porque o sangue do cordeiro, combinado ao sangue do traidor, abria não apenas os céus, mas também os abismos. E o que estava selado sob o trono de pedra começou a despertar. O solo tremeu por 7 noites. Das entranhas do campo encharcado, uma árvore retorcida nasceu. Não era figueira nem oliveira, mas uma coisa ancestral feita de ossos e sombras, com frutos negros que sussurravam. Ao redor dela, o ar se tornava denso, a luz hesitava. Animais se recusavam a passar por ali, e até os ventos contornavam aquele ponto da terra. Do sangue de Judas, da traição do escolhido, uma brecha havia sido aberta. Asquel, agora livre da prisão dos limites celestiais, reunia seus seguidores. Seres esquecidos, nascidos antes dos nomes, que habitavam os espaços entre as palavras da Torá. Espíritos que cochichavam enquanto homens dormiam. Judas, em seu novo estado, via, não com olhos humanos, mas com a percepção dos que cruzaram o limiar. Ele era a ponte, o traidor e o portador. E o pacto que fizera não fora apenas por moedas, mas por permissão. Ele permitira o retorno do que estava. Selado, o céu se partiu, mas não com trovões, com silêncio.
Um silêncio profundo, absoluto, que calava até as orações. Nas muralhas do mundo espiritual, os anjos se alinharam. Miguel ergueu a espada, mas não atacou. Esperava o som do verbo. Mas o verbo não vinha, porque o verbo fora escrito em sangue, naquela noite em que o pacto foi selado, e nem o Altíssimo quebraria sua própria palavra. Ashkel se postou diante do trono. Não o divino, mas o outro, o trono do abismo. Feito de pactos, gritos e promessas quebradas. Nele, Judas agora se assentava, com a cabeça coberta por uma coroa de cinzas. Está feito, disse Ashkel. Judas não respondeu. Seus olhos estavam brancos, vazios como os céus na noite da crucificação. Ele era o trono e o trôpego, o eleito do abismo, o eco de todas as dúvidas humanas. E o mundo desde então caminhava dividido, entre a luz que perdoa e a sombra que compreende. Em um vale esquecido, os 7 selos antigos pulsavam. Um fora quebrado, 6 restavam. E entre os ecos da eternidade, uma nova voz começou a cantar. Não era louvor, era lembrança. A lembrança de que o amor do Altíssimo permitira a queda, pois até a queda fazia parte do plano. Judas chorou, não com lágrimas humanas, mas com rios de tempo. Cada gota caindo em sua mão marcava uma era. Ele não era mais apenas o traidor. Ele era o arauto da escolha. A escolha entre aceitar o sacrifício ou mergulhar no conhecimento proibido. Ashkel desapareceu. Sua missão estava completa. E Judas aguardava, porque todo homem, em algum momento, chegará diante do trono e terá que decidir se sua fé é mais forte que sua sede por respostas. E o trono o espera.